Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as seguradoras da Bolsa, né? Porto Seguro e BB Seguridade. Resolvi trazer essas duas, as principais diferenças entre Porto Seguro e BB Seguridade e também falar um pouquinho sobre como que as seguradoras ganham dinheiro, quais são as principais linhas de receita da empresa. Bom, se você ainda não conhece aqui o canal do Holder, meu nome é Fábio. Vou pedir para você se inscrever, eu sei que é chato ficar pedindo, mas é muito bom para a gente, ajuda muito a gente que produz esse tipo de conteúdo. Então clica aqui para se inscrever, para ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos, aqui embaixo no vídeo. Então, como que as seguradoras ganham dinheiro? A gente tem primeiro um segurado, que é uma pessoa que tem um perfil de baixo risco. Por exemplo, uma pessoa que acabou de comprar um carro e não quer correr o risco de bater esse carro e, enfim, tomar o prejuízo do carro e muitas vezes gerar prejuízos a terceiros que ele vai ter que ser condenado a pagar uma indenização, ou até mesmo às vezes você ser condenado a pagar, vamos supor, se você atropelar alguém, você é condenado a pagar uma indenização para a família dessa pessoa. E as seguradoras elas entram para prestar esse serviço de proteção ao risco. Então, a seguradora vende o que a gente chama de prêmio do seguro, ou seja, o segurado, que é a pessoa que está contratando o seguro, paga um prêmio para a seguradora para ter o seguro do carro de acordo com determinadas cláusulas contratuais durante um certo período. Normalmente, no caso de carro, é um período de 1 ano. Se você tem aí o seguro do seu carro, você sabe que provavelmente você renova esse seguro anualmente. Então, a seguradora coleta esses prêmios de várias pessoas que estão dispostas a pagar um pequeno valor para terem os seus bens segurados e ela segura esse dinheiro que a gente chama de float, essa pilha de dinheiro que ela fica sentada em cima, que ela recebeu dos prêmios de seguro, a gente chama de float e ela é um dinheiro que a seguradora segura que não é dela. Essa aqui é a definição do float. E bom, enquanto ela segura o float, esse float ele gera uma rentabilidade, né? Uma rentabilidade financeira. Ela pega esse dinheiro, aplica em renda fixa e ela tem uma remuneração financeira desse capital que ela está sentado em cima. Enquanto ela tem essa rentabilização financeira, alguns dos contratantes, algumas das pessoas que contrataram os seguros vão ter os seus bens danificados. E aí a pessoa vai lá e aciona o seguro. Então, depois de um certo período, a seguradora vai lá, recolhe boa parte dos prêmios que ela recebeu e paga como forma de indenização para o segurado. O segurado pega o dinheiro, normalmente compra outro carro ou faz o que ele bem entender com o dinheiro. A gente chama de sinistro quando acontece uma sinistralidade com o bem que está segurado. E como a gente pode ver aqui na imagem, né, eu representei aqui o ganho operacional e o ganho financeiro. O que é o ganho operacional? O ganho operacional é exatamente a parte dos prêmios que ela recebeu que ela não indenizou. Então, se vocês puderem ver aqui, tem 10 moedinhas, eu coloquei que ela recebeu 10 moedas, né? E ela pagou aqui, no nosso exemplo, 9 moedas para os segurados. Então, sobrou uma moeda para ela. Desses 10 seguros que ela vendeu, sobrou um seguro de lucro operacional para ela e ainda sobrou um valor aqui que a gente chama de ganho financeiro, que foi a rentabilidade desse float que ela ficou sentada em cima nesse período. Então, essa é a definição de como que as seguradoras ganham dinheiro, como que ela gera lucro a partir da venda de seguros. E as seguradoras também elas têm algumas outras linhas de receita, dependendo das seguradoras. Ela pode vender outros seguros que não seguros de carro, como seguro de vida, seguro habitacional, seguro rural, seguro de saúde. A gestão de previdência privada, ela vende planos de previdência privada. Então, as pessoas investem nos PGBLs e nos VGBLs que as seguradoras administram e ela recebe uma taxa de administração, da mesma forma como uma administradora de recursos ganha dinheiro com taxa de administração de fundos. A gente também tem algumas outras linhas de receita, como, por exemplo, capitalização. Tem seguradora que vende capitalização, títulos de capitalização, que são aqueles títulos que a pessoa compra e a seguradora sorteia alguns produtos ao longo de um determinado período. Então, não necessariamente a seguradora ela opera só puramente com seguros. E vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores das seguradoras. O primeiro índice que a gente olha chama índice combinado, que são quantos % dos prêmios arrecadados, ou seja, de todos os seguros que ela vendeu,
quantos por cento ela reembolsou como sinistro e quantos por cento ela teve de gastos operacionais. Então a gente soma os sinistros que ela reembolsou e os gastos operacionais e divide pelo prêmio arrecadado total. O índice combinado ele serve para a gente ver principalmente qual que é o resultado operacional dos seguros da seguradora. Como a gente viu anteriormente, não é a única linha de receita, o valor do seguro que sobra para ela, o prêmio do seguro que fica para ela. Ela tem essa parte do prêmio que fica para ela, que é representada aqui pelo índice combinado, mas ela também tem as receitas financeiras, tá bom? Então, muita seguradora, é interessante de ver que muita seguradora, ela tem o índice combinado próximo de 100%. Ou seja, tudo que ela teve de prêmio arrecadado de venda de seguro, ela reembolsou de volta e usou o restante para pagar os seus gastos operacionais. Isso seria uma seguradora que tem 100% de índice combinado. Aí você pergunta assim, mas Fábio, como que ela ganha dinheiro se ela pegou todo o seguro que ela vendeu e reembolsou uma parte e o resto usou para cobrir os gastos dela? Ela ganha com o float, que é a rentabilidade desse dinheiro que ela ficou segurando para os outros. Então, muita seguradora abre mão de ter um resultado operacional para ficar só com a parte de resultado financeiro. Então, como a gente pode ver aqui, se o índice combinado ele é maior do que 1, a empresa teve prejuízo operacional, ou seja, os sinistros e os gastos operacionais foram maiores que os prêmios arrecadados. E se o índice combinado for menor do que 1, ela tem lucro operacional, ou seja, os sinistros mais os gastos são menores do que os prêmios arrecadados, então ainda sobra uma parte de lucro operacional para ela. O segundo indicador que a gente vai ver aqui é o índice combinado ampliado. E aí a gente bota aqui na base do denominador os prêmios arrecadados e as receitas financeiras que a seguradora teve com aquele dinheiro que ficou parado rendendo. Então a gente pega a receita financeira dos rendimentos do float, soma com os prêmios arrecadados e vê quanto que os sinistros e gastos operacionais representaram desse total de receitas. Então, se a empresa tiver um índice combinado ampliado maior do que 1, ela teve prejuízo líquido, ou seja, os sinistros e os gastos operacionais foram maiores do que os prêmios arrecadados e as receitas financeiras, que são todas as receitas da empresa. Então, ela está tendo prejuízo se o índice combinado ampliado for maior do que 1. Se o índice combinado ampliado for menor do que 1, ela está tendo lucro líquido, ou seja, os sinistros e os gastos operacionais são menores do que os prêmios arrecadados e as receitas financeiras. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro semestre da BB Seguridade. A ideia desse vídeo aqui não é fazer uma análise completa dos resultados da BB Seguridade, é simplesmente ver o perfil dessa seguradora e comparar com o perfil da Porto Seguro. Então a gente vê aqui que a BB Seguridade ela tem uma grande gama de serviços além puramente dos seguros. Para a gente ter uma ideia, o lucro líquido dela no primeiro semestre de 2018 foi de 1,9 bilhões de reais, dos quais 17% foram de resultados financeiros, 18% de resultados operacionais dos seguros que ela vendeu, ou seja, ela teve um resultado operacional, dos prêmios todos que ela vendeu de seguro, sobrou uma boa parte para ela, além do que ela teve que reembolsar e além dos gastos operacionais para vender esses seguros. Então ela tem um resultado operacional positivo na parte de operação de seguros e um resultado financeiro. Bom, a terceira linha aqui de receita dela é a gestão de previdência, ou seja, ela tem a Brasil Prev, que fica dentro da BB Seguridade, que é a gestora de seguros de previdência privada da BB Seguridade. As pessoas compram VGBL e PGBL da seguradora, colocam dinheiro lá, aplicam, a BB Seguridade faz a gestão dessa previdência privada e cobra uma taxa de administração. Então 27% do lucro líquido dela no primeiro semestre de 2018 foi de gestão previdenciária. A gente tem aqui 2% da receita vindo de títulos de capitalização, são os títulos que ela vende e faz alguns sorteios ao longo dos períodos. E 35% vem de corretagem. A BB Seguridade também tem uma participação na corretagem. E aqui é importante a gente observar que a SUSEP ela proíbe que a seguradora receba também corretagem pela venda dos seguros, que é a corretagem da venda dos seguros. No entanto, dentro da BB Seguridade, a BB Seguridade ela funciona como uma holding, ou seja, cada uma dessas empresas elas estão penduradas embaixo da BB Seguridade em CNPJs diferentes, ou seja, a empresa que recebe a corretagem não é a mesma empresa que recebe a parte de seguros. Então ela tem uma receita aqui também de 35%
do lucro líquido dela vindo de corretagem de seguro. O índice combinado do primeiro semestre de 2018 da BB Seguridade foi de 95%. A gente vai ver que SH1 mais SH2 dá 95%. E o que é SH1 e SH2? São as duas joint ventures que a BB Seguridade tem com a Mapfre. E ela vende diversos seguros diferentes dentro da linha SH1 e SH2. A linha SH1, onde ela tem o menor índice combinado dela, ou seja, que ela gera maior valor para o acionista, são os seguros de vida, habitacional e rural. Então ela consegue ter uma margem muito boa, praticamente aí 25% de tudo que ela vende de seguro SH1, ela consegue sobrar para ela operacionalmente, pagando todas as despesas operacionais e reembolsando os segurados dos sinistros. Então ela consegue ter uma margem muito boa. Na linha SH2, ela tem prejuízo operacional. O índice combinado dela está na casa de 103%. Ou seja, ela ganha só com a rentabilidade das aplicações financeiras desses recursos que ela recebe. Ela não consegue sobrar nada operacionalmente. E se a gente juntar as duas, a gente tem um índice combinado total na casa de 94%. Ou seja, dos 8,1 bi de prêmios que ela vendeu, totais de todos esses, 405 milhões geraram resultado operacional para a empresa, tá? Só a parte operacional, sem contar o resultado financeiro. Então, operacionalmente, ela é uma empresa que gera resultado com a venda dos seguros. Aqui a gente tem a Porto Seguro com um lucro líquido no primeiro semestre de 2018 de 613 milhões de reais. E a gente vê que a Porto Seguro ela é bem mais focada puramente na área de seguros. A gente vê que 39% do resultado da empresa veio de resultado financeiro e 61% veio de resultado operacional da parte dos seguros que não foram acionados. E os seguros da Porto Seguro são 64,7% de automóveis, 9,8% de saúde, 9,6% patrimonial, 5,4% seguros de pessoas e 10% outros seguros. Então a gente vê que a Porto Seguro é praticamente 100% focada em seguros, ela não tem as outras linhas de receita que a BB Seguridade tem, como gestão de previdência, corretagem, capitalização. Ela é puramente focada em seguros e do lucro líquido dela, 61% é de resultado operacional e 39% do resultado financeiro do float que ela recebeu. O índice combinado dela está ali próximo de 92%, ou seja, dos 7,6 bi de prêmios que ela vendeu no primeiro semestre de 2018, 583 milhões viraram resultado operacional. Também é um índice combinado muito bom, bem expressivo, além da receita financeira que ela ainda gerou. E outra diferença importante aqui entre a BB Seguridade e a Porto Seguro é que a BB Seguridade ela é controlada pelo Banco do Brasil, ela é uma subsidiária do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem o controle dela. Ou seja, os agentes do Banco do Brasil utilizam das agências do Banco do Brasil para vender os seguros. Por exemplo, quando a pessoa resolve abrir uma conta bancária lá, o gerente oferece o seguro para quem está abrindo a conta. Então você tem todas as agências e toda a base do Banco do Brasil para realizar a distribuição dos seguros. Por outro lado, a Porto Seguro ela é controlada pelo Itaú. O Itaú Unibanco tem o controle da Porto Seguro. Inclusive, a seguradora do Itaú está embaixo da Porto Seguro. Então, a seguradora de automóveis do Itaú está embaixo da Porto Seguro. Então, a gente também tem uma capilaridade alta na venda de seguros da Porto Seguro através das agências do Banco Itaú. Então, a gente tem esses dois diferentes controladores das duas empresas. E o que é importante para você decidir qual ação comprar? Se você compra ação da Porto Seguro ou se você compra da BB Seguridade? Basicamente, a Porto Seguro é você estar exposto a uma empresa que é controlada por uma ou outra empresa privada, que no caso é o Itaú, e que é focado exclusivamente na venda de seguros e majoritariamente na parte de seguros de automóvel. Como a gente viu, 64% dos seguros que a Porto Seguro vende vem de automóveis. Enquanto a BB Seguridade é uma empresa muito maior e atua em várias linhas diferentes. Então, se você quer se expor a uma empresa que é controlada pelo Banco do Brasil e que gera receita tanto na parte de seguros, quanto na parte de gestão de previdência, quanto na parte de corretagem
e na parte de capitalização você se torna sócio da BB Seguridade. E outro detalhe é que uma coisa não é impeditiva à outra. Se você gosta das duas empresas, você pode ter as duas na sua carteira sem nenhum problema. Não são duas empresas muito parecidas, apesar de atuar no ramo de seguro, a gente vê que a BB Seguridade atua em várias outras áreas que a Porto Seguro não atua, mas por outro lado, a Porto Seguro é muito mais eficiente na parte de seguros, principalmente na parte de automóveis, do que a BB Seguridade. A BB Seguridade ela é muito forte naquela linha SH1, que é vida habitacional e rural, mas na parte de automóveis ela não tem um operacional tão bom quanto a Porto Seguro. Então eu diria até que elas são complementares, exatamente pela Porto Seguro ser muito melhor do que a BB Seguridade nas operações de venda de seguros de carro. Tá bom? Então pelo vídeo de hoje é isso, de novo pedindo para você se inscrever, deixa o seu like se você gostou e compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse, ajuda muito aqui na divulgação do canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.